Nosso bom dia a todos. Bom dia aos que estão mais distantes, nossos internautas, pessoal da Rádio Vida Nova, nosso bom dia. Sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos iniciando as nossas atividades nesse domingo com uma prece. Fechemos os olhos, mentalizemos o nosso Mestre Jesus, Deus nosso Pai, agradecendo por mais essa oportunidade, por mais esse domingo ensolarado, gostoso, em que todos nós nos encontramos reunidos em nome do nosso Mestre Jesus, para receber-lhes as energias, a paz, a harmonia, de que tanto todos nós necessitamos, para que nós possamos caminhar a presente jornada e compartilhar desses momentos com todos aqueles que caminham conosco, nossos familiares, nossos amigos, aonde estivermos. Permitir, Senhor, que os teus propósitos possam vir em nosso auxílio, nos inspirar, nos ajudar a encontrar as melhores palavras para as lições desta manhã e para a nossa compreensão também. Divino Mestre, Jesus, pedimos a vossa permissão para iniciarmos mais essa atividade. Sê conosco, que assim seja. Bem, na manhã de hoje nós vamos falar sobre a pluralidade dos mundos e as considerações e concordâncias bíblicas referentes à criação. A gente pegou a parte da Bíblia que fala sobre a criação. Existem algumas discordâncias de outras partes, mas com relação à criação, há uma má interpretação que nós vamos ver ao longo da nossa exposição da manhã. Esse tema faz parte do capítulo 3 do Livro dos Espíritos, que fala sobre a criação. Neste capítulo, alguma parte nós já vimos, né? E tudo isso está no Livro dos Espíritos, nas questões 55 a 59, hoje, tá? Que é a pluralidade dos mundos. Também nós buscamos o complemento no Livro da Gênesis, capítulo 6, nos itens 58 a 61, e no Livro dos Médiuns, o item 56. Nesse capítulo 3, que fala sobre a criação, que são as questões 37 a 59, nós já falamos sobre a formação dos mundos, no dia 23/10 de 2022, formação dos seres vivos, dia 11/12 de 2022, povoamento da Terra, Adão, diversidade das raças humanas, dia 29 de janeiro, e hoje nós vamos falar da pluralidade dos mundos e considerações e concordâncias bíblicas a respeito da criação. Hoje encerramos esse capítulo 3, sobre a criação. Nós vamos iniciar então com a pluralidade dos mundos. Pluralidades são vários mundos, né? Mais do que um. Kardec, na questão 55, faz a seguinte pergunta aos espíritos: todos os globos que circulam no espaço são habitados? Então, todos os globos que circulam no espaço são habitados? Nós já sabemos que nosso sistema solar tem mais planetas, mais globos, né? E os espíritos respondem sim. E o homem da Terra está longe de ser, como crê, o primeiro em inteligência, em bondade e perfeição. Todavia, há homens que se creem muito fortes, que imaginam que somente seu pequeno globo tem o privilégio de abrigar seres racionais. Orgulho e vaidade. Julgam que Deus criou o universo só para eles, só para nós, né? Aqui diz que nós estamos longe de ser o primeiro em inteligência e em bondade. E que nosso pequeno globo, nosso globo é tão pequeno, que nós nos imaginamos que só nós existimos no universo. Tudo no universo é povoado. A vida e a inteligência está por toda parte. Em globos sólidos, no ar, nas entranhas da terra,
tudo tem vida, tudo tem inteligência, até nas profundezas das águas há vida. Jesus disse, todos lembram dessa frase, que na casa de meu pai há muitas moradas. Então, o próprio Jesus, há mais ou menos 2000 anos atrás, disse que na casa do pai havia muitas moradas. Mais um motivo para a gente acreditar na pluralidade dos mundos. E o texto também diz que o nosso globo é pequeno. Eu fiz uma pesquisa, né? A ciência diz que Saturno, que faz parte do nosso sistema solar, é 800 vezes maior que a Terra. Então imagine o tamanho da Terra quando comparada com Saturno. Saturno é 800 vezes maior que a Terra. E Júpiter é 1.500 vezes maior que a Terra. Então, a Terra seria uma bolinha de gude, né? Quando comparada com uma bola. Quando nós comparamos a Terra com Júpiter. Quem está dizendo isso é a ciência. Mas Kardec faz um comentário no próximo slide, que diz assim: Deus povoou os mundos de seres vivos, concorrendo todos ao objetivo final da providência. O objetivo final da providência é a nossa perfeição, né? Acreditar que os seres vivos estão limitados ao único ponto que habitamos no universo seria pôr em dúvida a sabedoria de Deus, que não faz nada inútil. Ele deve ter determinado para esses mundos um fim mais sério que recriar a nossa visão. Nada, aliás, nem na posição, nem no volume ou na constituição física da Terra, pode razoavelmente fazer supor que só ela tenha o privilégio de ser habitada, com exclusão de tantos milhares de mundos semelhantes. A nossa pequenez é imaginar que Deus é tão pequeno como nós, achar que Deus fez todo esse universo somente para alegrar os nossos olhos, essas estrelas. Nossa, uma árvore de Natal, né, no universo que só serve para recriar a nossa visão, que nada disso há de útil. Então nós achávamos que no nosso passado Deus fez tudo isso somente para nós, tendo engano nosso, né? Como nós estávamos tão enganados. E todos nós contribuímos para essa enganação também, porque nós acreditamos na reencarnação e nós trazemos esses conhecimentos do passado e muitas vezes nós ajudamos a espalhar esses ensinamentos. Então Deus não faz nada inútil. Tudo, quando nós olhamos aqui na Terra, a gente vê que tudo tem a sua utilidade. Se aqui tudo tem sua utilidade, nesse universo distante também tem a sua utilidade. Nada é por acaso. Tudo tem uma razão de ser, tudo tem a sua necessidade. Então nós não somos os únicos que estamos aqui em inteligência e vida na Terra. No Livro dos Espíritos, também Kardec, na questão 56, pergunta: a constituição física dos diferentes mundos, dos diferentes globos, é a mesma? Quer dizer, essa constituição física, será que é a mesma? E os Espíritos respondem que não. Eles não se assemelham de modo algum. Nós já vimos que tudo é povoado no universo. O que muda é o tipo de matéria. Então, conforme nós vamos evoluindo, conforme o espírito evolui, o tipo de matéria também evolui. Vamos fazer uma comparação com nós aqui na Terra, no mundo primitivo. Quando nós vivíamos nos mundos primitivos, já como seres hominais, nas cavernas, nós tínhamos um corpo diferente desse nosso corpo. Era um corpo bruto, forte, nós precisávamos de força, né? Para muitas vezes matar um animal com as nossas unhas para nós podermos nos alimentarmos. Então nós necessitávamos de força. E conforme nós vamos evoluindo, o nosso corpo também vai evoluindo, vai se transformando de acordo com a necessidade física que nós precisamos
para a nossa vida, para a nossa vivência. E assim também é nos mundos superiores. Tem uma nota de rodapé inserida na questão 188 do Livro dos Espíritos. Infelizmente eu não trouxe essa nota, tá? Mas eu vou ler ela. Traz a informação que em Marte a vida é inferior à da Terra. Então, Marte, a vida é inferior à da Terra. E também ser Júpiter o mais avançado dos planetas do Sistema Solar. Seus habitantes têm corpos de conformação semelhante à terrena, mas com maior leveza. No Livro dos Médiuns, no item 56, traz a seguinte informação para nós. A forma humana, né, com algumas diferenças aproximadas de detalhes, e salvo as modificações necessárias para o meio no qual o ser foi chamado a viver, se encontra nos habitantes de todos os globos. Então, a nossa forma humana, esse formato humano é em todos os globos, nos mundos primitivos, nos mundos nossos, provas e expiações e regeneração, e mundos mais avançados, a forma humana é essa nossa forma. O que muda é a constituição física, é o tipo de matéria que vai se modificando. Assim como eu disse que o nosso corpo era mais bruto nos mundos primitivos e hoje ele é menos bruto, conforme nós vamos evoluindo mais, esse corpo vai sendo menos bruto. Nós vamos necessitando cada vez menos dessa matéria bruta. Então, há mundos superiores e mundos inferiores. E cada ser tem a sua constituição física apropriada a esses mundos. A sabedoria e a perfeição do nosso Pai Celestial, que cria as condições necessárias para cada mundo de acordo com a nossa necessidade de evolução. Qual que é o grande objetivo do Pai Celestial, de Deus? É nós atingirmos a perfeição e nos dá todas as condições que nós precisamos na busca deste objetivo. Na questão 57, Kardec pergunta aos espíritos: a constituição física dos mundos, não sendo a mesma para todos, seguir-se-á, tenham organização diferente os seres que os habitam? Resposta: sem dúvida. Como para vós os peixes são feitos para viverem na água e os pássaros no ar. Então, cada ser tem a sua constituição física criada, adequada à sua necessidade. Então, como nós dissemos, a forma sempre vai ser humana, mas a constituição física é de acordo com o tipo de matéria adequado àquele mundo. Então, nós vamos sempre ter a matéria adequada àquele mundo. Isso nós já falamos também na outra questão, né? A questão 58, Kardec pergunta: os mundos mais afastados do Sol estão privados de luz e de calor, uma vez que o Sol se mostra a eles com a aparência de uma estrela? E os espíritos respondem, né? Crede, pois, que não existem outras fontes de luz e de calor além do Sol? E não considerais em nada a eletricidade, que, em certos mundos, tem um papel que desconheceis, e muito mais importante que sobre a Terra? Aliás, não dissemos que todos os seres sejam da mesma matéria vossa e com órgãos dispostos como os vossos. Quer dizer, aqui está dando uma afirmação, né? Quando nós olhamos aqui no nosso mundo, nós sabemos que existem animais que vivem na neve, vivem no gelo, são adaptados àquilo. Eles estão e vivem ali naturalmente, não passam frio, e estão ali na neve, no gelo, né? Existem também pessoas que existem em países extremamente frios, onde a neve e o frio predomina a maior parte do ano. Nesses lugares também tem aquecedores. Então, eles também têm recursos, condições de viverem nesses lugares. Se nós ainda atrasados
Nós, quando falamos nosso mundo, né, ainda atrasado, nós temos esses recursos. Imaginem em mundos mais elevados que a Terra, né? Mesmo que existam toda essa frieza, essa neve, esse gelo, né? Eles também têm os seus recursos. No próximo slide, nós vamos ver aqui um comentário de Kardec que fala sobre isso. Eu só gostaria de chamar a atenção nessa última frase que fala aqui, quando os espíritos afirmam: aliás, não dissemos que todos os seres sejam da mesma matéria vossa e com órgãos dispostos como os vossos. Ou seja, nesses mundos nós temos a forma física, mas a matéria é diferente, a constituição física é diferente e muitas vezes apropriada a essa necessidade, a viver normalmente com esse frio, ou na água, ou num ar mais rarefeito, com menos oxigênio, com mais oxigênio, não sabemos, certo? Mas, de qualquer maneira, nós vamos ter a constituição física apropriada a esses mundos. Vamos ao comentário de Kardec. As condições de existência dos seres que habitam os diferentes mundos devem ser apropriados ao meio para o qual foram chamados a viver. Se não tivéssemos jamais visto os peixes, não compreenderíamos como esses seres podem viver dentro da água. Assim acontece em outros mundos, que contêm, sem dúvida, elementos que desconhecemos. Não vemos nós, sobre a Terra, as longas noites polares iluminadas pela eletricidade das auroras boreais? Que há de impossível que, em certos mundos, a eletricidade seja mais abundante que sobre a Terra e desempenhe um papel de ordem geral, cujos efeitos não podemos compreender? Esses mundos podem, pois, conter em si mesmos as fontes de calor e de luz necessária aos seus habitantes. Então, tudo é feito de acordo com a necessidade para cada ser que habitam nesses mundos. É a sabedoria, é a perfeição do nosso Pai Celestial. Eu fiz aqui também uma pesquisa, né, porque talvez seja interessante, tem algumas palavras estranhas aqui, que falam em auroras boreais. Eu fui atrás para ver o que é isso e diz que é um fenômeno óptico composto de um brilho observado nos céus noturnos, nas regiões polares, regiões frias, né? Em decorrência do impacto de partículas de vento solar com a alta atmosfera da Terra, canalizadas pelo campo magnético terrestre. Noites polares é a noite que dura mais de 24 horas. Eu, particularmente, não sabia disso, tá? São noites que duram mais de 24 horas. Fenômeno que ocorre nas regiões frias polares, na zona delimitada pelos círculos polares, quer dizer, naquela região mais fria. Agora nós vamos falar sobre as considerações e concordâncias bíblicas referentes à criação. Isso está na questão 59 do Livro dos Espíritos. Então, com relação à criação, a Bíblia traz algumas informações em que a doutrina espírita entende que houve uma má interpretação da Bíblia. E quem interpretou e escreveu ou traduziu, a traduziu de forma equivocada. Adão não foi o primeiro homem e nem o único tronco de toda a humanidade. Quando a Bíblia diz que Adão foi o primeiro homem, e nós entendermos como a raça adâmica que trouxe todos os conhecimentos que eles trouxeram de um mundo mais evoluído para ensinar a raça que aqui já existia, essa é a interpretação correta. Então, a raça adâmica pode ser considerada como o único tronco que trouxe novos conhecimentos, novas ciências a todos aqueles que já estavam aqui na Terra. Isso é uma verdade. A própria ciência nos diz que o ser humano já estava na Terra há muito antes dos 6.000 anos que consta na Bíblia. Terra como centro do universo.
Não foi. Hoje nós já sabemos que existem outros planetas, outros mundos, outras galáxias, outros sistemas solares. A ciência diz isso. Então a Terra não é o único planeta habitado, não é o centro do mundo, né? Já sabe-se, comprova-se que o homem surgiu em diversos pontos do planeta. Nós já vimos também isso em outras exposições nossas. Sistema solar. A Terra é um dos menores planetas do nosso sistema solar. O Sol é uma estrela de quinta grandeza. É um planetinha quando comparado aos grandalhões. Nós já falamos que Júpiter é 1.500 vezes maior que o planeta Terra. Então, o nosso planeta é um planetinha quando comparada aos grandalhões. Criação da Terra em 6 dias. Os 6 dias da criação indicam períodos, podendo ser várias centenas de milhares de anos. Isso diminui a grandeza de Deus? Deus não fez a Terra em 6 dias. Nossa, Deus é tão imperfeito assim porque não fez em 6 dias? Qual é a diferença de fazer em 6 dias, ou 6 meses, ou 6 anos, ou 6 milhões de anos? Isso não diminui em nada a grandeza divina. Até porque nós já sabemos que Deus fez tudo isso, né? Não é só a Terra. A própria ciência diz isso também, né? O movimento da Terra. Dizia que o Sol girava em torno da Terra. Então, no passado, quem dissesse ao contrário era capaz de ir para a guilhotina e para as fogueiras, né? Nós sabemos muito bem disso porque a ciência relata. Mas no passado, Aristóteles afirmava que o Sol girava em torno da Terra. Muito tempo depois, né, Nicolau Copérnico e Galileu Galilei provaram que a Terra gira em torno do Sol. E até hoje, corroborado pela nossa ciência. Hoje já não resta mais dúvida nenhuma que a Terra gira em torno do Sol. Mas no passado, muito distante, né, afirmava-se que o Sol, sim, girava em torno da Terra. Então hoje, alguém falar o contrário, vai chamar de louco, né? Dilúvio. Parte da Terra foi tomado pelas águas e não o globo totalmente. Porque se o globo tivesse sido tomado totalmente pelo dilúvio, nós seríamos seres de um único tronco, de um único ser, só de Noé, né? E por que nós somos tão diferentes uns dos outros? Então não pode ser um único tronco. Nós sabemos que o dilúvio houve só numa parte do globo e não totalmente. Então, quando nós olhamos tudo isso, nós nos achamos o máximo, né? Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, como já se dizia, né? Eu até entendo que nós somos, sim, imagem e semelhança de Deus, quando nós olhamos a nossa forma espiritual, quando nós nos olhamos como espírito, sim, porque nós saímos do Criador, nós somos filhos de Deus. Então, sim, nós somos imagem e semelhança de Deus, mas não nessa característica física, não achar que Deus é aquele velhinho de bengala, que tem as mesmas necessidades nossas, as mesmas imperfeições nossas, né? Então Deus fez tudo para nós, para que nós pudéssemos crescer. E nós nos achamos o máximo, nós nos achamos que somos os únicos no universo. Eu gostaria que vocês prestassem atenção num vídeo que eu vou passar agora, e fala muito sobre a criação. Se os números estão totalmente corretos ou não, mas a ciência nos mostra muito do que está nesse vídeo. Então eu gostaria que prestasse atenção, porque vai nos ajudar bastante. Você sabe que nós estamos em um universo que tem 2 trilhões de galáxias. Uma dessas galáxias é a nossa, que é a Via Láctea. E a Via Láctea tem por volta de 250 bilhões de estrelas. Uma dessas estrelas é o Sol, que é uma estrela anã. Em volta desse Sol, que é o nosso Sol, tem 9 planetinhas, talvez 8, que estão tirando Plutão do circuito. Um desses planetas, e só um, é a Terra. A Terra é um planetinha que gira em torno de uma estrelinha, entre outros 250 bilhões de estrelas, compondo uma única galáxia, entre outros 2 trilhões de galáxias.
nesse planetinha existe uma coisa chamada vida. A ciência calcula que haja muitos milhões de espécies, já classificou mais de 3 milhões de espécies diferentes. Uma delas é a humana, é a Homo sapiens. Nossa espécie é só uma espécie, entre outros 3 milhões de espécies já classificadas, que vive no planetinha, que gira em torno de uma estrelinha, que é uma entre 250 bilhões de estrelas, compondo uma única galáxia, entre outros 2 trilhões de galáxias num dos universos possíveis. Essa espécie tem agora 7 bilhões e 700 milhões de habitantes. Um deles é você. Quem é você? Quem sou eu? Um indivíduo, entre outros 7 bilhões de indivíduos, de uma única espécie, pertencente a um planeta que é somente um, que gira em torno de uma estrelinha, que está entre 250 bilhões de outras, compondo apenas uma galáxia, entre outros 2 trilhões de galáxias. Por isso, quem é você? Quem sou eu? Quem sou eu para achar que posso empinar o nariz? Quem sou eu para achar que o único jeito de ser humano é como eu sou? Quem sou eu para desprezar outra pessoa e achar que sou superior? Por isso, quando me perguntam, sabe com quem você está falando? Eu falo assim, você tem tempo? Vem aqui que eu explico. Você sabe que nós... Então, nós nos achamos o máximo, né? E quantas vezes a gente já não escutou essa frase? Você sabe com quem você está falando? Eu sou fulano de tal, eu sou importante, eu sou, né? Não somos nada, gente. Nós não somos nada aqui. Nós estamos aqui, um para ajudar o outro, um para aprender com o outro. O que eu sei, eu tenho que compartilhar com os outros. Eu sei tudo, não. Eu tenho muito que aprender, aí eu vou aprender com o outro. Ninguém é mais do que ninguém. Todos nós estamos aqui para nos unirmos, nos darmos a mão e nos ajudarmos. A nossa mão está segurando em alguém que está na nossa frente e nós temos que dar a mão para quem está lá atrás. Alguém lá em cima está nos puxando e nós vamos puxando o outro. É isso que nós estamos aqui. Então, ninguém é mais do que ninguém. Ninguém tem que ficar empinando o nariz e nem achar que só nós existimos no universo, que tudo isso foi feito para nós. Vamos ser mais humildes, né? E falar assim, só sei que nada sei. Como disse o nosso companheiro Sócrates, né? Então, era isso que eu tinha para passar na manhã de hoje, sobre a pluralidade dos mundos e as concordâncias bíblicas. Eu agradeço a todos, agradeço aos internautas, obrigado por participarem, que Jesus vos abençoe. E agora nós vamos para a segunda parte da nossa reunião, que é os trabalhos de passes.